Saudações, mestres. Eu vos saúdo num vetor de um amor incondicional. Meus irmãos, na videoaula passada, eu estive passando para vocês o capítulo chamado A Singularidade da Consciência, onde, nos nossos últimos encontros, eu passei a leitura e interpretação do livro falando sobre a singularidade da consciência. Então, dando continuidade, foi um capítulo relativamente grande, dando continuidade a esse capítulo, eu então estou fazendo aqui hoje essa videoaula. A linguagem só consegue comunicar em um único nível de cada vez. No entanto, a queda foi uma ocorrência de níveis múltiplos, enquanto você se cobria de camadas crescentes de identificação material, também se tornava interiormente cada vez mais fragmentado, à medida que trazia para os seus relacionamentos um sentido de identidade baseado em relacionamentos anteriores. O que ele quer dizer? Quer dizer que o ser humano é um composto fragmentado de identidades, aonde o ser, por estar desligado-se da nutrição do conhecimento divino, ele busca o conhecimento em fatos ocorridos no passado. Experiências, acontecimentos do passado servem para ele se basear e tirar conclusões no presente, fazendo com isso com que ele tenha uma atuação deficiente com relação ao entendimento, à sua evolução. Consequentemente, você buscando o entendimento dos fatos ocorridos hoje em experiências passadas, você deixa de receber integralmente ou 100% daquilo que viria de Deus ou da divindade diretamente a você no momento presente, no momento atual, e não buscando conhecimento através de fatos ocorridos no passado. Então, o ser humano, nesse processo, até os dias de hoje, vem criando uma personalidade fictícia, aonde ele se protege de algo que ele acha que vai perder, de algo que está sendo contra ele, a sua pessoa. Com isso, ele está fragmentado, porque não consegue acessar ao verdadeiro conhecimento do presente momento, o verdadeiro conhecimento do Criador. E sim, ele busca conhecimento, como já falei, em fatos ocorridos, em experiências passadas. E isso não é Deus. São experiências, são fatos ocorridos entre nós. E isso, consequentemente, gera, a cada hora que passa, a queda do ser. Por quê? Cada vez mais, quando ele se identifica com coisas passadas, ele se vê cada vez mais aprofundando-se na matéria, porque liga-se cada vez mais à matéria e não ao divino, não ao conhecimento, à transmissão do conhecimento em partículas de luz. E deixa de absorver, então, essa energia, este alimento, que é conhecimento, ao mesmo tempo é também alimento. À medida que trazia para os seus relacionamentos um sentido de identidade baseado em relacionamentos anteriores, você não somente estava diminuindo sua própria presença e eficácia nos relacionamentos em curso, mas também criava uma divisão interior em si mesmo. Nenhuma de suas experiências passadas era suficientemente abrangente para identificá-lo totalmente no momento presente. Então não existe ocorrência nenhuma no nosso passado, não existe experiência nenhuma passada que vai dar a plena consciência de uma ocorrência no presente momento. O presente momento é equivalente, é proporcional ao presente. E fatos ocorridos no passado eram proporcionais e equivalentes àquela situação no passado. Então não serve para te dar o total conhecimento de um acontecimento presente. Com isso, o ser humano não consegue se satisfazer com as respostas que tem, não consegue se realizar dentro da resolução dos seus problemas presentes,
Por quê? Em vez de buscar o alimento, a resposta do Criador, por um sentido de separação, ele busca essa resposta no passado, num Deus constituído de passado. Você passou a depender delas para compreender e abordar o momento presente. Assim, o processo de queda se fez acompanhar por uma fragmentação paralela do seu sentido de identidade, do próprio sentido do seu eu. Então, cada vez que nós absorvemos, deixamos de nos ligar à nossa nutrição, ao Deus, ao Deus, à nossa divindade, nós buscamos o conhecimento num acontecimento passado, nós vamos nos aprofundando cada vez mais na matéria, no embrutecimento da matéria. Esta é a devida colocação, o embrutecimento da matéria. Em contrapartida, somos centelhas de luz colocadas dentro de uma matéria que nos aprisiona, com o objetivo de ir rompendo as camadas dessa matéria e resplandecer na luz do Criador. Mas esse processo só é possível quando o ser liga-se ao Criador, tenta restabelecer a sua comunicação com o Criador. Com isso ele vai dissolvendo as suas camadas de ilusão, de matéria, e vai ascendendo a divindade. Então, o processo de queda que a Bíblia menciona, que os seres, os Adão e Eva, né, foram expulsos do paraíso num processo de queda, e que os seres humanos, através desse pecado, foram todos lançados, né, nesse processo de queda. Esse processo de queda ele vem se realizando, se perpetuando até a presente data. Enquanto o ser humano viver preso ao passado, ele estará preso à matéria, estará sempre em queda. Porque nenhum ser humano, nenhuma experiência passada é suficiente para te dar o conhecimento do fato ocorrido no presente. Só Deus tem o conhecimento absoluto, a verdade. Só Ele pode te dar e dar sempre. Apenas o ser humano excluiu-se dessa nutrição, afastou-se dessa verdade e, ao não enxergar mais, a não conseguir se ver mais ligado-se a Deus, foi expulso do paraíso por ele mesmo, não porque Deus o expulsou. O paraíso existe até hoje. Deus nos convida a todo momento a estar ao seu lado, a absorver tudo aquilo que Ele nos dá. Basta que o ser humano se volte o seu olhar para o céu e consiga com isso nutrir-se, absorver a verdadeira nutrição, estar unido ao Criador e gozar de tudo isso que está aqui no nosso planeta, na nossa natureza, mas com a consciência plena, perfeita da sua ligação com o Criador. Tendo esta consciência plena e perfeita da sua ligação com o Criador, ele pode recrear-se, ele pode alegrar-se com toda a criação, ele pode interagir com todo esse universo, com toda essa beleza natural criada por Deus, sem com isso incorrer em pecado de estar se vinculando à matéria, em razão desse ato. Na época do Jardim do Éden físico, você já se percebia como mais do que um. O processo sexual passou então a figurar para produzir as projeções físicas, dentro das quais essas entidades aparentemente separadas, nas quais você se dividiu, pudessem tomar forma. Mesmo hoje, esses seres aparentemente separados são apenas seus próprios reflexos fragmentados. No estado de queda, você os percebe como separados e distintos. Na verdade, o que existe de verdadeiro nisso tudo é que o ser humano, uma vez consciente da sua ligação, do seu eu sou, plenamente,
Ele enxerga toda a criação, desde os seres humanos aos vegetais, aos animais, aos minerais, como sendo um só com ele. Não existe separação. A separação só existe no momento de um relacionamento. A separação minha só existe com uma árvore, com um jardim florido, quando eu quero observar a beleza, sentir o cheiro das flores, observar uma árvore frondosa. Nesse momento eu estou separado, porque eu quero observar. Mas se eu, na minha consciência com o Criador, eu sou tudo isso. Eu sou a árvore, eu sou o jardim, eu sou a vida. E como Jesus mesmo dizia, eu sou a ressurreição e a vida. No entanto, apesar de toda essa conversa de queda, ele é pecado original, você não é prisioneiro dos eventos ocorridos em obscuros recessos de sua memória coletiva. Então a afirmação aqui é que, independente de todos esses fatos, de todas essas ocorrências, lá nos recônditos, lá num passado distante, nós não somos presos a nada disso. E conforme eu acabei de dizer agora, como Jesus trouxe a célebre frase, eu sou a ressurreição e a vida. Ele quis dizer que eu sou porque eu sou tudo. Eu sou o Criador, eu sou parte do Criador, eu sou filho do Criador, então eu sou tudo. Mas eu tenho o poder de, mesmo dentro dessa matéria, em estado de ignorância, eu ressurjo a todo dia como a fênix. Eu posso me recriar a cada dia, a cada hora, basta eu querer. Se eu quiser hoje, eu rompo com toda essa matéria, com tudo isso que está aqui, e ascendo a outras paragens, basta eu querer. Não foi a promessa de Jesus ao ladrão que o acompanhava ao seu lado na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Basta querer. Somos imagens e semelhanças do Criador. Não precisamos de ninguém. Vocês não precisam nem de mim para estar falando o que eu estou falando aqui nesta videoaula. Porque todos nós temos a mesma centelha do Jesus, do Nazareno. Temos as mesmas centelhas dos anjos. Então, estamos vivendo uma experiência que na qual nem os anjos conseguem explicar, porque só nós é que vivemos de forma contundente, de forma realmente na sua maior intensidade a experiência da matéria. Então nós temos essa experiência. Existe um propósito divino para estarmos hoje aqui compartilhando essa ignorância. Essa ignorância é um projeto divino, para no futuro podermos ascender a outras pairagens. Mas, ao momento que o ser humano chegou com seu livre-arbítrio de dizer que não quer mais e deseja sua ascensão, então este vai ascender a outras pairagens, basta querer, porque ele é a centelha divina. Então, apesar de toda essa conversa de queda e de pecado original, nada disso serve para definir o ser humano. Definir o ser humano em um passado distante e não hoje. Hoje, o ser humano tem, hoje mesmo, a condição de libertar-se de tudo e estar ao lado do Pai no paraíso. Esta é a promessa. Você não nasceu para o pecado. Você nasce todos os dias para a presença de Deus. E, no entanto, repete a tolice original que está registrada em todas as suas crônicas antigas. Diariamente você comete o pecado original. Diariamente come o fruto proibido. É de momento em momento que se mantém prisioneiro ao permitir que um dúbio processo de pensamento racional interfira entre você e o seu sentido imediato da vontade de Deus. Então, na verdade, não existe nada que consiga prender o ser divino, a não ser ele mesmo. A todo momento nós cometemos o pecado original, ou seja, nos prendemos ao conhecimento passado, nos prendemos a falsos profetas, a falsos pastores, não que eles sejam falsos,
Mas nenhum ser, nenhuma entidade pode elevar você ao Criador. Só você mesmo, pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, pela sua determinação, chegarás ao Pai. Então, você executa as obras. Nós executamos as obras. Então, temos que determinar o que queremos e assumir de uma vez por todas, a responsabilidade pelos nossos atos. Deixar de atribuir a outros, ou a quem quer que seja, a responsabilidade pelos nossos atos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos o Criador. Nós representamos o Criador aqui na Terra. Então temos que assumir a responsabilidade por tudo que fazemos, porque nós somos os responsáveis. E nós somos responsáveis pela nossa ascensão. Ninguém mais dará conta da sua ou da minha ascensão. Só nós mesmos. Foi essa hesitação que levou à queda inicial da graça. É a mesma hesitação que o mantém agora em estado de queda. Não deveria haver intervalo entre a determinação da necessidade da ação e a implementação da mesma ação. Foi essa interferência racional que o fez tropeçar na sua dança primal de confiança em Deus. Então o ser humano, nesse contexto, nessa passagem da sua vida pela Terra, ele vem somando-se cada vez mais estados materiais, onde ele vem pesando cada vez mais o seu corpo, onde a ascensão cada vez torna-se mais difícil, porque está sempre voltando-se para o conhecimento passado, dando atenção ao conhecimento passado, se frustrando porque não consegue a realização, e a frustração o separa cada vez mais do divino, de Deus. De fato, você agora dorme sob a influência daquilo que poderia ser considerado um encantamento, uma ilusão, que o impede de experimentar a clareza de percepção que é o seu direito de nascença. Nossa missão neste planeta é despertá-lo desse sono, de maneira que se fizer necessária. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é tentar indicar um caminho. Eu não posso pegar ninguém e colocar no caminho. Como já falei, o direito de escolha é seu, é nosso. Então eu apenas posso indicar um caminho. Eu apenas posso dar uma orientação. Agora, de posse do seu livre-arbítrio, é que vós podem trilhar esse caminho. Eu vou fazer agora aqui, estou terminando agora o capítulo A Singularidade da Consciência, onde estou entrando no segundo capítulo, que é A Sombra da Criação Futura. Então, neste capítulo, nós vamos estudar o que Deus projetou, na verdade, para todo ser humano. Qual é o nosso caminho? Ou seja, qual é o final do nosso caminho? Aonde deveremos chegar? Independente se hoje quem está ouvindo essa videoaula, ou quem está passando até mesmo essa videoaula, conseguiu chegar no final, na conclusão desse caminho. Mas, querendo ou não, hoje ou no futuro distante, todos chegarão a este caminho que eu vou mostrar a todos vocês nessa aula, nesse capítulo chamado A Sombra da Criação Futura. Então, só a introdução desse capítulo diz o seguinte: desde o sopro de Deus, no princípio de todos os mundos, foi determinado que a criação existiria dentro de um ritmo de expansão e contração. No final, chegaria o tempo que o universo físico cessaria sua expansão, passando a contrair-se. Os hindus referem a esse processo como inspiração e expiração de Brahma, processo pelo qual Deus inspira toda a criação e depois aspira novamente o universo e toda a criação. Então, este será o próximo capítulo da nossa videoaula, A Sombra da Criação Futura. Eu vos saúdo um vetor de um amor incondicional e deixo com todos vocês meu coração, minhas palavras e meus pensamentos.